Eu quero trazer uma palavra nessa noite que, na verdade, é algo que você já sabe, já conhece. É mais uma lembrança para a gente não se esquecer daquilo que está à nossa disposição por meio de Cristo Jesus, daquela obra maravilhosa na cruz do Calvário. Amém? Diz assim: a terra produziu vegetação, eu estou lendo na NVT, tá? A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Amém? Eu gostaria de falar com você nessa noite. O título dessa mensagem é O Poder da Semente. Amém? Repete comigo: o poder da semente. Aqui está um princípio, meus queridos, que é simples na verdade, mas é tão simples que a gente até esquece. Um dos princípios pelo qual Deus trabalha, Deus organiza e Deus faz as coisas nesse planeta que nós vivemos. Como é o nome do planeta que a gente vive? Terra. Isso deveria ser sugestivo para nós, né? Se nós moramos no planeta Terra, nós deveríamos saber das coisas que concernem a Terra. Se nós morássemos num planeta chamado restaurante, o que te vinha à mente? Do que você tinha que se preocupar e saber? Das coisas concernentes a um restaurante, não é isso? Se o nosso planeta se chamasse banco, do que você ia ter que pensar e aprender? Sobre como é que funciona um banco, as questões financeiras. Mas a Bíblia diz que nós moramos, nós existimos num planeta chamado Terra. Diga assim, olha para essa pessoa do teu lado e fala assim: irmão, que revelação. Nós precisamos entender como é que isso funciona, meu querido. Deus nos colocou na terra. Quando você olha o comecinho da criação, aqui está um princípio, nós vamos falar dele já. Mas observe, você vai ver, por exemplo, quando Deus cria o homem, o texto vai dizer, por exemplo, lá em Gênesis 2,15, que ele foi criado por uma razão. Deus criou o homem, colocou no jardim para duas funções básicas: cuidar do jardim, proteger o jardim e lavrar. Não é isso? O que faz um lavrador? Prepara a terra, cultiva a terra, planta e colhe. Não é isso? Então observe que já no nosso DNA, olha o que Deus fez, no nosso DNA Ele já plantou o que seria a nossa natureza, a nossa razão de existência na vida inteira. Nós nascemos aqui para plantar, para cuidar e para colher. Amém? Mesmo quando você não tem consciência de que está fazendo isso, escute uma coisa: você está ou plantando, ou cuidando, ou colhendo. Uma dessas três coisas. Mesmo quando a gente não tem consciência disso. Tudo que existe nesse planeta é fruto de plantio, de semeadura e de colheita. Absolutamente tudo. E nós precisamos conhecer, então, os princípios. Como é que esse negócio funciona? O que Deus espera de nós? Se nós entendêssemos isso aqui um pouquinho melhor, muita oração que a gente faz, nós faríamos de uma outra maneira ou até nem faríamos. Simplesmente por entender o princípio, como é que a terra funciona. A maneira como Deus nos criou. Né? Veja, tudo existe por conta de uma semeadura. Tudo existe por conta de um plantio, de um cultivo e, consequentemente, uma colheita. E nós precisamos entender. Olha que coisa interessante. Quando Jesus contou a parábola do semeador, por exemplo, ele explica aquela parábola, ele conta aquela parábola diante de uma multidão e depois, em particular, os discípulos chegam para ele e questionam: mestre, explica para a gente o significado dessa parábola. E Jesus, então, dá para eles aí algumas dicas. Olha, para eles lá eu não vou explicar não, porque tem um coração distante de mim. Mas para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas antes disso, olha o que Jesus faz. Jesus dá uma chamadinha de atenção neles. Marcos capítulo 4 e o verso 13. Antes de explicar a parábola do semeador, Jesus diz para eles o seguinte, olha lá. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Não é um negócio intrigante Jesus ter dito isso?
Se vocês não entenderem essa parábola, veja que Jesus está falando aqui de um princípio. Se vocês não entendem esse princípio de como é que as coisas funcionam aqui na terra, entre os homens, como é que a dinâmica da vida funciona, como é que vocês vão entender todo o resto? Olha o que ele está dizendo, que esse princípio, que inclusive rege essa parábola que ele contou, é na verdade um princípio que uma vez entendido vai dar para a gente a compreensão de todo o resto. Eu diria pelo menos ter dito um aleluia. Nós precisamos compreender os princípios, ou o princípio de como é que funciona a semente. O texto que nós lemos ali diz que a semente, que quando Deus cria todas as coisas, Ele faz as ervas crescerem, Ele também fez árvores frutíferas crescerem. E nessas árvores haviam frutos, e nesses frutos sementes. E o texto diz que cada uma delas produzia de acordo com a sua espécie. Ou seja, cada semente daquela iria reproduzir uma árvore exatamente igual à árvore de onde ela veio. O que Jesus está dizendo para nós é que a semente, ela está ligada. A semente, ela é escrava da sua genética. Não dá para mudar. Amém? Aquilo que eu plantar é exatamente o que eu vou colher. Se eu não quero colher aquilo que está diante de mim, aquilo que eu estou plantando, o que eu preciso fazer? Pegar uma outra semente e fazer um outro tipo de plantio. É a única maneira. Porque a semente, ela é escrava da sua genética. Não dá para eu plantar determinada coisa e esperar colher outra. O texto é claro, tudo que for plantado aqui vai nascer de acordo com a sua espécie. Cada coisa vai se reproduzir. Cada espécie criada, cada atitude humana, cada movimento nosso vai reproduzir, vai ter um reflexo exatamente igual àquilo que a gente plantou. Amém, meus queridos? Outro princípio da semente. A semente, ela carrega, a semente que Deus nos dá, ela carrega a vida em si mesma. Ou seja, a semente tem potencial de multiplicação. Tudo que Deus nos dá, tudo aquilo que originou-se dele, tudo aquilo que vem dele, tudo aquilo que sai da mão de Deus, tudo aquilo que vem da boca de Deus, traz consigo vida. Ou seja, toda semente de Deus, uma vez que você plantou, ela vai se reproduzir. Ela tem a capacidade de reprodução. Por que é importante a gente saber disso? Deus, ele é misterioso. E o potencial dessa semente, você sabe que vai muito além daquilo que você tem nas mãos, não é? O potencial da semente é muito maior do que aquele pequeno grãozinho que você está vendo lá. Quando você tem uma semente, por exemplo, de uma árvore na mão, na verdade você não tem uma semente ali. Você tem uma floresta inteira. Deus, no seu capricho, escondeu uma floresta inteira dentro de uma única semente. Espiritualmente falando, a gente sabe que a semente, ela, obviamente, tem a semente física, que produz todo tipo de planta, mas a Bíblia fala de uma semente espiritual, a palavra que sai da boca de Deus. Essa é uma semente poderosíssima, ela carrega consigo o princípio da vida. Isaías capítulo 55, verso 10 a 11, diz assim: como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para lá, sem que reguem a terra e façam fazerem brotar e florescer, para que ela produza semente ao semeador e pão para o que come, assim ocorre também com a palavra que sai da minha boca. Não tornará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Amém, meus queridos? Quem tem uma palavra de Deus aí? Uma promessa guardada no teu coração. Saiba, essa promessa, essa palavra não voltará para Deus vazia. Ela vai cumprir o propósito, ela vai fazer aquilo que ela foi enviada para fazer. Porque ela é palavra de Deus, e a palavra de Deus tem vida. Amém? Quando o homem, você sabe que o homem é inteligente e agora se tornou bem manipulador, né? Quem aí já chupou uma uva sem caroço? Melancia sem caroço? Olha que coisa, irmãos. Tem a melancia que Deus criou, não tem? Essa que Deus criou tem semente e se reproduz. Essa que o homem criou, não. Aquilo que o homem tenta manipular é estéril.
Nada que é manipulado pelo ser humano, nada que nasce da vontade do ser humano, nada que venha por único deleite do ser humano, tem continuidade. Tem fruto. Se você pegar essa melanciazinha aí que eu falei, sem caroço, ela é gostosa, não é? Naquele momento você vai desfrutar dela, vai ter realmente um retorno ali, tem algo naquele momento, porém, não tem continuidade, não tem futuro. Porque não carrega em si mesma a vida, é fruto de manipulação, é fruto da sabedoria, é fruto da capacidade humana, mas não tem em si mesmo continuidade, capacidade de se reproduzir. Isso é diferente com a palavra de Deus. Se Deus disser alguma coisa para nós, pode acreditar, aquilo, uma sementinha de Deus, uma palavra de Deus, uma única palavra de Deus é capaz de transformar a tua vida, a vida da tua família e das gerações seguintes, e assim continuar, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus carrega vida. Amém? E esse é um princípio. Onde tem semente, tem futuro. Exatamente por isso, porque ela carrega a vida em si mesma. Onde houver semente, onde houver essa vida de Deus fluindo, brotando, tem garantia de futuro, de continuidade, de crescimento, de prosperidade, de amplitude. Olha a história de José, você conhece? José, quando foi levantado por Deus para ser governador do Egito, para ocupar uma cadeira de líder no Egito, Faraó disse para ele, olha, a partir de agora, o meu anel vai para o seu dedo, e a partir de agora, somente eu, no meu trono, sou maior do que você. Olha o poder que esse homem recebeu. Olha o poder que esse homem recebeu. Olha a autoridade que esse homem recebeu. E olha a atitude de José. José não saiu construindo palácios, ferrovias, não saiu fazendo grandes obras faraônicas, pirâmides, como tinha bastante no Egito. Sabe o que José construiu? Celeiro. Celeiro e armazenou neles semente. E porque José fez isso, José salvou o mundo conhecido da sua época. Porque ele teve a visão de que o que iria salvar as pessoas eram sementes e não construções grandes, poderosas, imponentes. Olha o texto. Gênesis capítulo 41, verso 56, vai dizer que as pessoas, quando ouviram dizer que no Egito havia semente, no Egito havia trigo, as pessoas corriam para lá. As pessoas saíram desesperadas, cada um tentando comprar o que podia. Irmão, olha o que esse texto está dizendo para nós. As pessoas aí fora estão passando pelo período de maior escassez espiritual de que já se ouviu em todos os tempos. Amém? Há uma fome espiritual, há um desejo, há uma necessidade no coração do ser humano. O ser humano está batendo em qualquer porta. Basta alguém oferecer uma migalha, dizer que tem alguma coisa que possa aliviar o sofrimento deles, e eles vão. E quando chegam lá, percebem que são enganados, não era nada daquilo. Mas olha o que esse texto está sugerindo para nós, que onde houver semente, onde houver celeiro, e nesse celeiro semente, essa semente que vem de Deus, que carrega nela a vida, quando essa notícia chegar lá fora, as pessoas virão aos milhares para saciar a sua fome. A igreja é o celeiro de Deus, amém? É nesse lugar que eles precisam encontrar semente, vida, algo que os preencha, algo que os alimente. E a única coisa que vai fazer isso é a palavra que sai da boca de Deus. É isso que vai entrar na essência do ser humano, trazer mudança, satisfazer, preencher, tirar aquelas coisas que eram obstáculo, que nos impedia de crescer, de fluir, seja aqui na terra como trabalhador, como ser humano, como pessoa, seja diante de Deus como um filho espiritual. Essa é a semente que nós precisamos oferecer para o mundo. Amém, meus queridos? Que nós possamos aprender um pouquinho com José, que nós aprendamos a construir celeiros, amém? Deus é o poderoso, é Ele quem nos dá semente, nós acabamos de ler aqui, é Ele quem dá semente para o que semeia. Quem semeia aqui? Ô louco, tem pouco, irmão, aleluia, vamos orar, fica de pé, nós vamos fazer já uma oração. Meu Deus do céu, pastor, tem que orar por evangelistas. Ele é o que dá semente ao que semeia, ao que planta, ao que anuncia essa palavra, ao que evangeliza, ao que proclama o evangelho. É Ele, veja, a palavra não vem da sabedoria humana, a palavra vem de Deus. Ela pode até vir na sabedoria humana, mas se ela vier não vai ter fruto.
Vai ter algo momentâneo, é gostoso de ouvir, é legal de ouvir, mas não promove vida, não muda, não preenche, não vai fazer a obra que eu preciso que seja feita. É dessa palavra que eu preciso, você precisa, a raça humana inteira precisa. Amém, meus queridos? Nós possamos buscar essa palavra da parte de Deus. Próximo princípio. Olha que coisa interessante. Deus, Ele nunca vai te dar um produto acabado. Quando a gente chega para Deus pedindo alguma coisa pronta. Deus, Ele é maravilhoso. Sempre que nós chegarmos para Ele e pedir algo muito grande, Ele pode nos dar algo grande, sim ou não? Pode. Mas Ele já vai te dar aquele algo grande pronto? Não. O que Ele vai te dar? Uma semente. Ele vai colocar nas tuas mãos uma semente. Ele vai colocar nas tuas mãos algo para você começar. Tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. Você quer ser grande, dono de um grande negócio? De um grande empreendimento, um grande negociante? Você vai começar pequeno. E valorize essa maneira como você vai começar. Lá em Zacarias é interessante o texto. Lá diz assim, Zacarias 4:10. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria quando verem a pedra inicial nas mãos de Zorobabel. Zorobabel foi aquele homem que Deus levantou para reconstruir o templo. E a ideia era essa, a obra é muito grande. A obra é faraônica, a obra é muito serviço. Você está querendo um projeto ambicioso demais. E quando viram o prumo, o homem que disse que ia realmente ser a pessoa que Deus ia usar para fazer aquela obra tão grande, o prumo, uma colherzinha de pedreiro, e começando um serviço tão simples, eles desprezaram. Fazendo um trabalhinho desse, um homem só, um grupinho, acha que vai chegar a concluir uma obra desse tamanho. Ou seja, pessoas que desprezam os pequenos começos. Irmão, tudo que realmente vai ter significado, tem que começar pequeno. Amém? Precisa começar pequeno. Deus, Ele faz isso por uma razão. Ele quer nos amadurecer, Ele quer te dar lições, Ele quer encher o teu coração de experiência, Ele quer fazer você valorizar coisas que se você já pegasse pronto, você não valorizaria. Vocês já devem ter visto por aí algum exemplo, né? Pega um filho, por exemplo, que o pai deu tudo de mão beijada para ele, que não precisou sofrer, nem trabalhar, nem merecer, nem fazer por onde para receber certas coisas. E olha o que dá. Esses dias eu vi um videozinho de uma menina, devia ter um adolescente, talvez uns 15 anos, talvez, pelo jeito no shopping, e ela aos berros gritava com a mãe dela, nos corredores, chamou a atenção de todo mundo, aquela coisa feia, porque ela queria o iPhone 15 e a mãe dela não queria dar. E ela gritava com a mãe, não, você vai ter que dar. Uma menina de 15 anos, irmão, pensa que coisa feia, rolando no chão, esperneando como um bebezinho de 2, 3 anos de idade. Já imaginou um negócio desse? Acostumou-se a receber tudo de mão beijada, era só pedir que vem. Esse é um caso que eu vi na internet, não sei nem quem é a pessoa, não sei nem de onde é. Aliás, vi dois, vi um daqui, esse aqui parece que era daqui, e um do Japão. Mas eu conheço pessoalmente uma pessoa assim, 18 anos de idade. E fez um brigueiro doido, porque a mãe não deu para ela o iPhone, não era o 15 não, acho que já era um passado aí, né? Já pensou, irmãos? Porque receberam tudo de mão beijada, ou seja, não sabe o valor daquilo, não sabe o que o pai e a mãe tiveram que passar, que lidar, que se comprometer, para poder ter condição, se é que tinham, de poder dar aquilo para a criança. Ou seja, não foram ensinados o valor do trabalho, o valor do dinheiro, que é uma coisa que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, como lidar com ele, o valor das coisas, que não são assim, só estalar o dedo e a coisa acontece. Por isso que Deus não dá a coisa pronta. Você pede para ele, Senhor, eu queria muito um dia, aleluia, dirigir uma Lamborghini Revuto. Oh, papai, eu sei que agora, nesse momento, se eu quiser comprar, não vai dar, porque ela está esgotada até 2026, mas, né? Te pergunto, Deus pode te dar um trem desse, sim ou não? Pode ou não pode? Mas ele vai começar com um carrinho pequeno. Você vai dirigir um Fiat Uno, você vai dirigir um Peugeotzinho. Está entendendo? Para você saber dar valor, para você entender o que é, o quanto custa, o que é, como funciona. Deus pode te dar uma casa maravilhosa, dentro de um condomínio de altíssimo padrão, aquela casa, coisa linda, hein? Aquele sonho de consumo. Pode ou não pode? Pode.
Mas geralmente como é que começa? Morando às vezes no fundo da casa da sogra, do sogro, pagando aluguel em 2 cômodos, amontoado lá, né? Às vezes em 2 cômodos, dormindo lá 6 pessoas. Já pensou? É, irmão. Eu falo isso de experiência própria. Nós moramos em 6 pessoas em 2 cômodos, não foi? Os meninos dormiam tudo junto. Ou seja, era aquele quarto tão apertado, que até na hora de sonhar, eles sonhavam o mesmo sonho. Pensa. Hã? E Deus nos ensinou. Hoje a casa já está ao contrário hoje, irmão. Misericórdia. Oh, Jesus, tem misericórdia. Hoje sobrou cômodo. Tem cômodo vazio na casa. Está faltando menino. Não é sugestão, viu? É só um comentário, né, irmã? Deus sempre vai nos fazer começar pequenos, para a gente aprender a valorizar aquilo que Ele vai colocar na nossa vida amanhã, amém? Ele vai te dar coisas grandes, mas começa pequenininho, agradeça a Deus porque te deu aquela semente inicial, peça para Ele te abençoando, e à medida que você vai sendo fiel, à medida que você vai se dedicando, à medida que você vai buscando a Ele, Ele vai acrescentando tijolo a tijolo no seu projeto, no seu sonho, amém, meu querido? Abrindo aspas, se também for um sonho dele, viu? Se for prejudicar você, esquece a Lamborghini Pagani que não vai dar certo, não. Próximo princípio. A semente, ela precisa ficar oculta por algum tempo. Quando você planta a semente, ela precisa ser abraçada pela terra. A parábola do semeador que Jesus conta, diz que a primeira porção da semente caiu à beira do caminho. Terra dura, terra compactada. E qual foi a reação logo em seguida? Imediata. Vieram as aves do céu e levaram a semente. Então a semente que ela não é enterrada, corre-se o risco dela ser roubada. Corre-se o risco do diabo vir e levar aquela semente e você perder a bênção. A semente ela precisa ser enterrada, ela precisa ser coberta de terra e ela precisa ficar escondida durante algum tempo. Ela precisa ser abraçada pela terra. Ela precisa ser oculta dos olhos. E esse é um processo normal daquilo que Deus vai fazer. Você olha assim, está vendo nada. Parece até que não está acontecendo nada. Gente que é muito ansioso, por exemplo, tem um problema sério com isso, né? Está todo dia lá olhando. Para ver se já tem um fiozinho verde aparecendo. Isso aqui é um princípio para nós. Não tem hora na vida que você parece que está acontecendo exatamente isso? Deus, não está acontecendo nada. Oh, meu Deus. Cadê o Senhor, Jesus? Cadê a promessa? Cadê aquelas palavras? Está tudo escuro, não vejo nada, parece que não tem jeito de acontecer nada, está tudo fechado, está tudo comprometido, que coisa estranha, é só esse silêncio, essa escuridão. Que é isso, Jesus? Onde é que o Senhor está? Mas isso faz parte do processo de crescimento da semente. Se você for muito ansioso e chegar lá, imagina um lavrador que plantou a semente e de repente deu lá 3, 4, 5 dias, não apareceu nada, ele vai lá e pega a enxada e começa a cavar outra vez para ver se aconteceu alguma coisa. Imagina, e ele expõe a semente. Sabe o que ele fez? Que ele acabou de fazer? Ele interrompeu o processo de enraizamento da semente que Deus estava promovendo. Antes de Deus fazer qualquer coisa aparecer do lado de fora, Ele primeiro vai fazer aquilo criar raízes do lado de dentro. Amém? Ele vai te aprofundar, Ele vai criar primeiro a estrutura, porque o que segura aquela árvore, não é aquele tronco grosso que você vê, são as raízes, a profundidade das raízes que estão embaixo. E quanto maior o tipo, a espécie dessa árvore, quanto maior ela for, mais profunda terão que ser essas raízes. E aí o tempo varia. Se é uma plantinha pequena, que não vai precisar de muita coisa, ela nasce rápido, pouco tempo ela vai aparecer. Mas se a árvore que ele plantou é um outro tipo de árvore, que vai precisar de uma estrutura um pouco mais forte, vai demorar um pouco mais. Isso depende do que é que Deus está planejando na minha vida e na tua. Amém? Se você percebeu, ou já vem choramingando há alguns tempos, Senhor, está demorando demais, fica tranquilo, é porque o que Deus está plantando na tua vida vai ser grande para valer, amém? Vai assustar o inferno.
Deus está planejando algo e por isso Ele está aí trabalhando em você, fazendo você criar raízes, te dando sustentação, desenvolvendo a sua estrutura espiritual. Para quê? Para quando isso crescer, não venha qualquer vento e derrube aquilo que Ele plantou, aquilo que Ele planejou. Porque Deus faz as coisas bem feitas e faz uma vez só. Amém, meus queridos? O tempo aí é relativo, depende do que Deus está fazendo, depende do nosso chamado, depende da obra, depende do tamanho dela. É Deus quem sabe dessas coisas, não somos nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 37, diz assim: quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. A semente tem uma forma, mas depois que nascer vai ser de uma outra maneira. Olha lá, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas olha o verso 38, mas Deus lhe dará um corpo, como Ele determinou. A cada espécie de semente, o seu corpo apropriado. Ninguém é igual a ninguém. Amém, meus queridos? Deus tem algo para você e é única e exclusivamente para você. Isso é normal na natureza. Até mesmo plantas que são da mesma espécie, observe que você não acha duas iguais. Vai num lugar, por exemplo, que tem uma mangueira, várias mangueiras plantadas. Observe se você vai achar uma árvore idêntica à outra. Não acha, elas são diferentes. Tem uma mais alta, uma mais baixa, uma tem o tronco mais largo, outras têm galhos mais para cima, outros mais para o lado, um é mais redondo, outro é mais bicudo. Não são, mesmo sendo da mesma espécie. Então, como é que a gente quer que Deus trate a gente como trata todo mundo? Como que a gente ora, por exemplo, de Deus, o Senhor já fez ali, fez ali, fez ali, por que não faz aqui? Aquilo que a mamãe da gente gosta de dizer, né? Ah, todo mundo já tem, mãe, todo mundo já fez. O que a mamãe fala? Você não é todo mundo. É assim que o papai nos trata. Você é exclusivo. Para você eu tenho algo diferente. Amém, meus queridos? E não se assuste, não se espante. Não deixe seu coração desanimar por causa do tempo. Há um exemplo na Bíblia tremendo. Moisés. Moisés vive um período, a vida de Moisés é um negócio tremendo. Ele vive 3 períodos de 40 anos cada um. Primeiro período na vida de Moisés, vocês conhecem a história, havia uma ordem para matar todo menino, e Moisés então é colocado pelos pais, né? Junto com a ajuda de Miriam no rio, no Nilo, a princesa acha, e ele passa então 40 anos no palácio de Faraó, aprendendo a cultura do Egito. O Egito naquela época era a superpotência, seria mais ou menos o que é hoje, por exemplo, Estados Unidos, e ele foi morar na casa do presidente. Imagina que educação não tem quem mora, quem é dependente, quem é filho, afilhado, recebido na casa do presidente. Fala a verdade, moço. Faz qualquer cursinho por aí? Aprende qualquer coisa? Educação de alto nível, sim ou não? 40 anos Moisés aprende a lidar com a corte de Faraó, com o palácio de Faraó, aprende aquela diplomacia toda, ele aprende a lidar com aqueles generais, com autoridade, com homens de guerra. Se você vai ler Flávio Josefo, diz que Moisés, ele foi colocado por Faraó como general dos exércitos de Faraó. Ele se tornou comandante. Tamanho era o respeito, tamanha a autoridade que Moisés adquiriu no Egito. Aí, de repente, acontece aquele episódio, ele vai passear um dia no pátio, e ele vê, nas obras, né? E ele vê um egípcio assolando um israelita, e ele sabia quem ele era. Porque apesar de ter sido criado aí, Deus fez algo maravilhoso, e ele foi, na verdade, criado na casa da própria mãe, amamentado por ela, criado por ela. Ou seja, quem plantou a semente de quem ele era de verdade no coração de Moisés, não foi Faraó, nem a filha do Faraó, foi a mãe. Porque ele voltou para casa, ele voltou para lá, ele cresceu junto com os irmãos, ele cresceu junto com o pai, ele sabia quem era ele, a sua essência, estava lá no coração dele. E quando ele vê esse egípcio aí, então, assolando o israelita, o hebreu, o seu irmão, aquilo subiu. Opa, como assim? Não. E ele vai para cima e o texto diz que ele mata aquele egípcio. E aí ele foge, ele vai para o deserto, e lá no deserto ele encontra a família de Jetro, ele casa com uma das suas filhas, e ele segue a profissão do Jetro, pastor de ovelhas. Olha que coisa. O grande general, o homem que estudou em Harvard do Egito, agora está lá, pastoreando ovelhas. Um bicho que para os egípcios era um bicho desprezível. E ele está lá cuidando daqueles bichos,
com todo aquele conhecimento, com toda aquela capacidade, e agora ele passa mais 40 anos na corte de Faraó, e agora mais 40 anos. E aí você diz assim, puxa vida, 80 anos perdido. Olha isso, 40 anos aprendendo e 40 anos agora no deserto, no esquecimento, no anonimato. 80 anos perdidos. Quem tem 80 anos aí para perder? Fala a verdade, mano, não dá. A gente perde 5, perde 10, já fica tudo angustiado. Você já fala, meu Deus, já passou 10 anos, não aconteceu nada. Mas não foi perdido, meus queridos. Não foi perdido. Quando Deus finalmente, quando aquela sarça finalmente aparece acesa diante de Moisés, e Deus dá para ele o seu chamado de verdade, Deus reacende a chama que já estava lá, plantada pela mãe. Quando Deus dá o chamado de Moisés, quando finalmente Deus dá, o que Moisés teve que fazer logo em seguida? Ele não foi criado a vida inteira para saber como lidar no palácio de Faraó, como entrar, como sair, como falar, como se dirigir a ele. E o que é que Deus manda ele fazer logo em seguida? Falar com Faraó. Ele sabia como fazer, ele sabia como entrar, ele sabia como sair, ele sabia como falar, ele conhecia os trâmites. E agora Deus dá para ele a chave e ele liberta o povo por meio daquelas pragas. Deus usa a vida de Moisés e ele vai para o deserto agora. E ele aprendeu com o sogro dele, criando ovelhas, a conduzir grandes multidões no deserto. Ou seja, não foi perdido. Deus estava criando raízes em Moisés para aquilo que era o plano, o projeto de Deus para a vida dele. Entenderam, meus queridos? Deus, para cada plano, para cada propósito, para cada obra que Ele tem para realizar na nossa vida, o tratamento vai ser de acordo com esse propósito. E só Deus sabe o propósito, amém? O texto diz aqui que quem vai dar o corpo, quem vai realizar esse processo é Ele, unicamente Ele, de acordo com o seu próprio conselho. Amém, meus queridos? Então não desista, não desanime, aguenta, segura firme, suporta. Deus está trabalhando e daqui a pouco você vai ver o projeto de Deus rompendo aquela terra, surgindo, crescendo, se tornando uma árvore poderosa e dando frutos para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Não desanime, o tempo não é um fator que determina, amém? Segundo não, já foi um monte aqui, né? Aleluia. Mais um princípio aqui, a semente tem que morrer. Toda semente que quer dar fruto precisa morrer. João capítulo 12, verso 24, Jesus diz isso a respeito dele mesmo. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Olha que coisa interessante. Se nós quisermos também dar fruto nesse chamado que nós temos de Deus para o reino, nós precisamos também morrer. Como assim? É mais ou menos essa ideia da semente que precisa ficar oculta. Eu preciso me entregar a Deus e deixar Ele fazer o que Ele quer fazer em mim. Não adianta eu chegar para Deus e apresentar o meu projeto. Senhor, agora é reino de Deus, né? Legal, é maravilha. Então vou fazer uns planos aqui. Como é que nós vamos agir daqui por diante? Qual vai ser a estratégia, tá bom? E você chegar e apresentar o teu plano para Deus. Não funciona. Não funciona. O reino é dele. Nós temos o privilégio de ser chamados e receber uma oportunidade de trabalhar para Ele. Mas o reino é dele, o projeto é dele, o plano é dele, é tudo para Ele, por meio dele, são todas as coisas. É dele, simplesmente Ele. O que nós precisamos fazer é deixar Ele trabalhar para que eu me ache em condições dele poder me usar. De alguma forma, para que esse reino ande um pouquinho mais, cresça um pouquinho mais. E isso implica de entrega, de renúncia, de se colocar no altar dele e deixar ele fazer a obra que ele tem que fazer. E isso dói, isso custa. Amém, meus queridos? Isso custa, mas é necessário para todo aquele que vai trabalhar para Deus. Ninguém trabalha para Deus sem que antes Deus trabalhe nele. Não tem como fugir dessa regra. Amém, meus queridos? Outro princípio da semente. Nós sempre colhemos mais do que plantamos. Sempre colhemos mais do que plantamos. Quem planta um grãozinho de milho no chão e aquilo cresce, vira o pezinho de milho, dá várias espigas, vai colher um grãozinho só de novo, de volta? Sim ou não? Nós sempre colhemos mais do que plantamos. Então tome cuidado com aquilo que você planta, porque nós vamos receber de volta na devida proporção. Oséias capítulo 8, verso 7 diz assim: eles semeiam vento e eles colhem tempestade.
O talo não tem espiga e não produzirá farinha. Caso produzisse o trigo, os estrangeiros o devorariam. Mas olha o texto. Eles semeiam ventos e colhem tempestades. A colheita sempre virá muito mais abundante do que aquilo que nós plantamos. E aqui é um princípio que nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Toda semente que nós plantamos vai voltar para nós na proporção dobrada, triplicada, quintuplicada, centuplicada, seja lá como for, que Deus vai abençoar. Se Deus der, por exemplo, com a semente que a gente planta, a mesma bênção que Ele colocou na plantação de Isaac, irmão, misericórdia. A proporção lá foi de 100 para 1. Cada semente no chão, 100 outras. Imagina isso? Se isso for para coisa boa, glória a Deus, aleluia. Mas se isso for uma semente ruim, meu irmão, misericórdia. Irmão, nós precisamos aprender isso. Nós moramos na onde mesmo? Nós precisamos aprender sobre a terra. Tudo aqui funciona na base do plantio e da colheita. A minha colheita, a nossa colheita, sempre será mais abundante. Isso deveria, no mínimo, fazer a gente despertar para plantar sementes melhores. Em todos os sentidos da vida. Em todos os sentidos. Daqui a pouco nós vamos falar de algumas sementinhas que a gente precisa plantar. Mas nós precisamos observar o tipo de semente que nós plantamos. Como nós lemos até na célula, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem como escapar dele. Amém, meu querido? Então vigia, preste atenção no tipo de semente que nós temos espalhado por aí. Amém? Alguns tipos de sementes que nós precisamos plantar. A Bíblia recomenda várias, eu separei só algumas delas aqui, né? Mas tem várias sementes. Na verdade, pensa num Deus surtido, é o nosso Deus. Existem muitas sementes que nós precisamos plantar. Deus, na sua multiforme sabedoria, nos deu muitas coisas que nós precisamos plantar. Mas tem algumas que vão fazer uma boa diferença, se nós deixarmos de fazer. Amém? Primeira semente que nós precisamos obrigatoriamente plantar na nossa vida, a palavra de Deus. Amém? A palavra é semente, a palavra é semente. Marcos capítulo 4, verso 14, diz que aquele semeador, quando saiu a semear a palavra. A palavra é a semente. Quando Deus lá no deserto já preparava toda essa obra de salvação, o interessante é que Deus dá para eles, enquanto eles estavam naquela sua jornada rumo a Canaã, um alimento chamado maná. Um alimento que caía todas as noites aquilo forrava o chão. Em Números capítulo 11, verso 7, diz que o maná tinha uma semelhança de semente de coentro. Quem já viu uma semente de coentro? Redondinha, pequenininha. O maná era branco e tinha sabor de mel. E o maná, você sabe, é o símbolo da palavra. Nós precisamos, meu querido, desenvolver o hábito de nos alimentar da palavra de Deus, do maná que Deus envia. E olha que interessante, havia uma regra para se recolher o maná. O maná tinha que ser recolhido todos os dias, diga todos os dias, antes do sol sair. É para repetir mesmo, antes do sol sair. Amém. Por que isso? Porque o sol tinha a tendência de derreter o maná. Se o sol saísse antes que a pessoa recolhesse, aquilo ia desaparecer no chão. E sol, você sabe, fala da luta, fala das guerras, fala das provações. Olha a parábola do semeador. Aquela porção de semente que caiu no meio do pedregal, que não criou raiz, diz o texto lá que quando veio o sol quente, as lutas, as provações, aquilo que não tinha raiz, não tinha profundidade, definhou, secou e morreu. Nós precisamos buscar a palavra antes que as lutas da vida façam a gente desanimar. E quando ela chegar, encontre a gente desnutrido, espiritualmente falando. Amém? O único jeito que nós temos de vencer as lutas, de fortalecer a nossa estrutura espiritual, o único jeito que a gente tem de vencer o inimigo da nossa alma é por meio da palavra de Deus. Como foi que Jesus venceu o diabo naquela tentação no deserto? Eu preciso ter essa palavra na minha boca, no meu coração. Eu preciso ter a palavra na ponta da língua. Quando a assolação vier, quando aquele pensamento, aquela seta vier na minha mente, eu tenho que combatê-lo com a palavra. Eu não posso combatê-lo com argumentos humanos. Não funciona.
Nós estamos lidando com um ser astuto, inteligente. A única coisa que ele respeita é um crente que anda em cima da palavra, firmado nela. Como que nós vamos ter estrutura para enfrentar um inimigo que tem caminhos, milhões de vantagem em relação a nós? Ele é mais poderoso, ele é mais inteligente e ele é invisível. Ó, como é que você vence o inimigo assim? Você não sabe como ele está armando, onde ele está armando, o que ele está fazendo. Tem astúcia, tem inteligência. Como que nós vamos vencer o inimigo assim? Primeiro com a palavra e com a ajuda do Espírito Santo, que revela a estratégia do inimigo para nós. Meus irmãos, nós precisamos aprender a buscar o nosso maná diário. Amém? É preciso levantar, é preciso buscar, é preciso recolher. E outra, não adianta querer fazer o trabalho da semana inteira num dia só, viu? Eu vou orar aqui então sexta-feira, eu vou orar, já que eu não orei a semana inteira, eu vou orar aqui, eu não orei meus 10 minutos, eu vou orar aqui 1 hora hoje aqui, para compensar a semana inteira, não adianta. Se alguém recolhesse mais maná do que ele comeria no dia, o que que acontecia? Se estragava. Por que que se estragava? Justamente porque ele não conseguia comer tudo. E a palavra de Deus é assim, Deus nos dá a porção diária. A porção que eu não como não serve para mim, e acaba esquecendo. Aquilo fica no vazio, não produz fruto nenhum. Nós precisamos aprender a buscar a porção diária, a buscar de Deus a revelação, a ler, a meditar, a estudar, a compartilhar essa palavra. Nós não conseguimos, não vamos conseguir sobreviver nessa guerra, meus queridos, sem a palavra de Deus. E escute, vir ao domingo e ouvir a palavra não é o suficiente, é bom, mas não é o suficiente. A célula da semana é bom, é excelente, mas não é o suficiente. Nós precisamos disso tudo e mais aquele devocional diário, aquela busca diária. Levantar todo dia antes do sol nascer e buscar a porção que eu preciso para a minha alma naquele dia. Amém, meus queridos? Nós precisamos plantar essa semente na nossa vida, o maná. A segunda coisa que nós precisamos, a oração. Ela é uma plantação, meus queridos. A oração é uma semente que você planta. E pensa num negócio maravilhoso. Nós conseguimos orar hoje aqui, por exemplo, e jogar a semente da oração lá para o futuro. Para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos netos, para a nossa própria vida lá na frente. Para os nossos projetos que a gente está buscando de Deus. A gente já pega a oração aqui e já vai jogando tijolinho, matéria-prima, para Deus construir isso lá no futuro. Pensa que negócio maravilhoso. E se eu não mando matéria-prima para lá? E se eu não oro? E se eu não busco? E se eu não intercedo? Primeiro, que tem a ver com tudo isso que Deus vai fazer. Segundo, que tem a ver também com a minha própria estrutura, porque a oração é um meio que eu tenho de pegar a palavra e nesse inteirinho de pegar a palavra e orar e buscar, eu vou construindo aqui um relacionamento forte entre eu e o Deus a quem eu digo que amo. Essas promessas que a Bíblia me traz, elas vão sendo consolidadas à medida que na oração eu vou proclamando, declarando, assumindo, tomando posse dela diante de Deus. A oração, ela tem esse poder de me colocar em contato com o Deus Todo-Poderoso. E em parceria com Ele, realizar aquilo que Ele espera de mim aqui nessa terra, meus queridos. Por meio da oração, nós podemos construir o futuro. Amém, meus queridos? Por meio da oração, você fortalece teu espírito. Por meio da oração, você recebe de Deus aquilo que já é teu. Mês passado, nós falamos sobre o novo nascimento, não foi? Deus já fez tudo o que tinha que ser feito. Tudo o que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Agora, o maravilhoso é que você vai ver que tem uma expressão que Paulo usa, que tudo o que Ele fez para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo, nele, ligados a Ele, aliançados a Ele. Mas olha que interessante, você vai ver que tudo que Ele cita está no alto, não está na terra. Em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Ó, onde é que a gente precisa das bênçãos? Não é aqui na terra? Por que Ele não diz assim? Porque Cristo nos abençoou com todas as bênçãos terrenais, aqui embaixo, onde a gente está. Hã? É porque Deus, meus queridos, Ele quer nos levar a um padrão mais elevado, não no padrão adâmico aqui dessa terra. Deus quer nos levar para onde Cristo está, onde é o meu lugar e o teu, junto dEle, nele,
na presença dele, no céu, junto de Deus, no reino de Deus. Foi para isso que ele veio aqui, para nos tirar de lá e nos colocar aqui, em cima. E é a oração que vai fazer esse caminho possível, vai levar a gente até lá. Vai nos fazer desvincular da carne, do pecado, desse Adão, dessa natureza maligna, pecaminosa, que nos quer prender aqui embaixo, e nos levar a essas alturas. É o que Davi profetizou já há muito tempos. Em Deus eu andarei nas minhas alturas. Era disso que ele estava falando. Um dia ele vai me tirar da terra, dessa natureza caída, e vai me levar para lá, para junto dele. Jesus fez isso. E é por meio da oração, da palavra, da meditação, que nós vamos condicionar, renovar a nossa mente a viver esse padrão. O problema não está no que ele fez, o problema está no jeito que eu vejo. Por isso que ele manda eu renovar a minha mente. Porque eu ainda penso no padrão de baixo, no padrão adâmico. Por isso que eu fico olhando para cima e pedindo: Senhor, me dá a bênção que Cristo me deu aí para eu usar aqui, para a minha pagane. Me dá a bênção que Cristo já conquistou aí, para eu viver uma vidinha melhor aqui. Ele vai fazer isso, mas desde que eu esteja já elevado com Ele lá, e viva essa vida aqui, mas com a minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu espírito, com Ele lá, para eu não desperdiçar tudo que Ele me deu, tudo que Ele já fez. Amém, meus queridos? A oração é mais do que simplesmente soltar umas palavras aleatórias, meu querido. A oração é uma ferramenta poderosíssima que Deus nos deu, de estreitamento de laço, de comunhão com o Deus que nos salvou. Amém, meus queridos? Põe isso em prática, em nome de Jesus Cristo, e a sua vida vai dar fruto que você não vai dar conta. Amém? Próxima semente que nós precisamos plantar, semente para a nossa provisão. Já foi dito aqui hoje, não é? A respeito dessa provisão que Deus já nos deu, já nos providenciou. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 ao 10, texto conhecidíssimo, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Aquele que supre a semente ao que semeia, olha lá, e o pão ao que come, também suprirá e aumentará a semente e fará crescer o fruto da vossa justiça. Olha que texto tremendo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Regra do plantio. Se alguém quer colher muito, se um agricultor quiser colher muito, não adianta ele plantar só um saquinho. Ele precisa aumentar o seu plantio. Ele precisa, inclusive, aumentar a sua área de plantio. Se ele plantava em 1 hectare, vai plantar em 2, em 3. E ele vai colher mais. Regra simples. Mas olha que interessante, Paulo diz assim, no versículo 10: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come. Tem duas coisas aqui. Semente para o que semeia e pão para o que come. Então, naquilo que Deus me dá, tem duas coisas que Ele me dá. Quando Ele entrega aquele monte de semente na minha mão, Ele não separa uma parte e outra. Eu é que tenho que fazer a separação. Parte disso que Ele me dá é pão, eu vou comer, eu vou usar, eu vou pagar minhas contas, eu vou cumprir com meus compromissos. Mas parte disso que Ele me dá é semente. E a semente eu não posso comer. A semente eu preciso plantar outra vez. Do contrário, eu não terei colheita no futuro. Está entendendo? Qual é a razão da gente falhar e estar sofrendo tanto, muitas e muitas vezes, na nossa vida profissional, financeira, material? Não é que Deus não está dando. Eu tenho certeza que se fosse conversar com a maioria aqui, ia dizer que Deus está abrindo portas, que tem recurso, que a coisa está acontecendo. Não é esse o problema. O problema é que a gente está comendo a semente junto com o pão. A gente come aquilo que deveria plantar. E dessa maneira eu fecho as portas para a provisão do futuro. Eu não terei com o que sobreviver no mês seguinte, no ano seguinte, nos anos seguintes. Por que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber? Imagina uma pessoa cheia de problemas, cheia de uma situação financeira complicada, precisando de ajuda. E aí a gente vai lá, mobiliza e leva uma ajuda para ela. Leva lá uma cesta básica, leva lá uns víveres, leva lá uma providênciazinha e leva até um recurso financeiro. Essa pessoa vai, paga todas as contas, usa aquele dinheiro, mas não plantou. O que vai acontecer com ela daqui mais um pouquinho de tempo? Vai precisar de novo.
porque ela não plantou, ela não proveu. Mas esse aqui que estendeu a mão e que deu, o que ele fez? Plantou para o futuro dele. Por isso que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Porque a hora que eu dei, eu providenciei um plantio e uma colheita para mim, no futuro não vai me faltar. Irmão, nós moramos onde mesmo? Eu preciso entender essas coisas simples. Deus, Ele abre porta, Ele nos dá recurso, mas a gente precisa aprender a usar, meu querido. Isso sem falar de outras coisas, fora a administração e tantas outras coisas. Às vezes a gente pega o que é o nosso pão, que é para comer mesmo, e gasta mais do que precisa, por isso que às vezes tem que comer a semente. E não é porque Deus não abençoa. Faça pega lá uma planilhazinha, um orçamento doméstico simples, e faça lá uma separação das coisas que a gente gasta e como a gente gasta. E aí você vai descobrir que tem uma lista lá de iFood que você perde de vista, assim, ó. De pizza, de restaurante, de coisas que não precisaria estar gastando. E aí você descobre para onde é que foi o dinheiro do mês. Você comeu na forma de iFood. Amém, meus queridos? A regra é simples. Deus é aquele que dá semente para o que semeia e pão para o que come. Também lhe suprirá, olha lá, também lhe suprirá, uma vez que eu conseguir entender esse processo, além de Ele me dar a mesma semente que eu vou comer e o pão, Ele também me suprirá, me fortalecerá, me aumentará a semente e fará crescer os frutos da minha justiça. Ou seja, Deus vai prosperar à medida que eu entendo esse processo. Eu como o que é para comer e eu planto o que tem que plantar. E dessa maneira Ele vai abençoando, e quando eu penso que não, automaticamente eu levo até um susto. A minha plantação parece que aumentou quase que sem eu perceber. Porque a mão poderosa de Deus estava lá em cima. Amém, meus queridos? É Deus, é quando a mão de Deus está em cima da minha mão, que a Bíblia diz que tudo que a gente fizer, como o Fábio leu aqui há pouco, tudo que a gente fizer, prosperará. Porque a semente que tem vida vem de Deus, não vem de nós. Amém? Mais uma semente que nós precisamos plantar nos nossos relacionamentos. Está aqui uma área complicada, mas nós precisamos plantar e plantar a semente correta. Mateus capítulo 7, verso 12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois assim é a lei e os profetas. Ou seja, assim como eu quero ser tratado, eu devo. Assim como eu quero que as pessoas já ajam comigo, eu preciso. É uma lei simples de relacionamento. Assim é a lei e os profetas. É assim que a vida funciona. Quando eu olho para uma determinada situação e não está acontecendo da maneira como eu gostaria de que acontecesse, quando eu não estou sendo tratado da maneira como eu gostaria de ser tratado, a primeira pergunta que eu preciso fazer é essa: o que eu estou plantando na vida dessa pessoa? O que eu estou fazendo? Porque o que eu estou vendo aqui é uma colheita, certo? E o que eu estou plantando? Por que num sábado à tarde, por exemplo, num sábado à noite, passa vários finais de semana e eu tenho vários amigos e ninguém me chama para sair? Aí eu vejo aqui pelo Facebook que todo mundo sai. Tem foto, tira foto, posta no Instagram, para tudo lá. Está todo mundo se divertindo. Por que ninguém me chamou? Que tipo de pessoa sou eu que eles não querem a minha companhia? Está entendendo, meus queridos? Qual é a espécie de plantio que nós estamos fazendo? Nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos. Se eu planto inimizade, o que eu vou colher? Se eu planto desconfiança, o que eu vou colher? Eu digo assim, eu não tenho amigos. Puxa vida, como eu gostaria de ter um amigo, um pouco mais chegado, nos momentos difíceis, alguém que eu pudesse confiar de verdade. Alguém que eu pudesse até confidenciar alguns problemas, pedir um conselho, pedir uma ajuda. Um amigo mesmo, de verdade, que a gente precisa, não precisa? Sim ou não? Aí eu começo a perceber que eu sou desconfiado, igual não sei o quê, eu não confio em ninguém. Todo mundo para mim está querendo, meu Deus, tem segundas, terceiras, quartas e quintas intenções. Eu não consigo confiar, eu não consigo abrir o coração, eu não consigo dar abertura
eu estou sempre fechado, eu estou sempre na defensiva, com 1, 2, 3, 4, 5 pedras na mão e um porrete aqui atrás, no caso das pedras falhar. Como assim? Como que eu vou conseguir um amigo dessa forma, se eu estou armado de todas as maneiras? Semeie nos relacionamentos, eu tenho que plantar aquilo que eu quero colher. E eu vou colher pouco ou vou colher muito? Eu não posso só esperar que as coisas aconteçam para mim, que essas pessoas cheguem a mim, que as coisas aconteçam a mim. Tem que partir de nós. Amém, meus queridos? Nós precisamos aprender a plantar na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos amigos, nos nossos irmãos. A Bíblia fala que quando Deus ele chama Davi, e ele unge Davi, e o Espírito de Deus possui Davi, enche o coração de Davi de graça. A Bíblia diz que ao mesmo tempo aconteceu um milagre. Davi caiu na graça das pessoas à sua volta. Algo encheu a vida de Davi de uma tal maneira que ele conseguia não somente a amizade, mas ele conseguia a fidelidade, a lealdade de gente improvável. Lembra daquelas pessoas que se juntaram a Davi na caverna de Adulão? Era gente boa, era crente, era gente que ia para a igreja, era gente que dobrava o joelho? Quem era? Bandido, criminoso, assassino, gente da pior espécie. Se juntou a Davi na caverna de Adulão. Alguém que eles souberam, nem tinha tanto conhecimento, alguém que eles souberam que Deus havia ungido como rei e que agora ia tomar ia tomar o reino de Israel. E a Bíblia diz que esses homens se atrelaram a Davi de uma tal maneira que você vai ver, inclusive, alguns deles oferecendo a própria vida para defender um capricho de Davi. Davi um dia falou assim, quem me dera tomar daquela água, da fonte de Belém. Que água fresquinha, que água boa. E tinha 2 desses membros de facção atrás, assim, ouvindo. Mas o coração deles se afeiçoou a Davi de uma tal maneira que um olhou para o outro, nem falaram nada, já saíram de fininho assim. Daqui a pouco só viu 2 cavalos sumindo, a poeira subindo. E olha que coisa, eles estavam sitiados. O exército de Saul tinha cercado o local para tentar prender Davi. E o texto diz que eles rasgaram o arraial, passaram pelo meio dos soldados. Pensa nisso. Soldado dormindo à noite, de repente, 2 tropés de 2 cavalos no meio. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E os 2 rasgaram o arraial dos soldados, o acampamento dos soldados, foram até a fonte, trouxeram lá um jarro de água, levaram para Davi, falaram, Davi, está aqui. Davi olha, fala, o que é isso aí? Uai, você não falou que queria beber da água de Belém? Está aí. Ele olha assustado para os 2, vocês não fizeram isso? Fizemos, uai, é um capricho teu, você não queria? A gente te ama, Davi. Misericórdia. Sai! Deixa aqui, já não vai precisar mais dele. Sai daí, em nome de Jesus. E você está vendo o que é o inimigo? Está revoltado, porque a semente está sendo plantada. E o Davi, quando pega aquela água, ele fala, não, eu não posso beber essa água. A Bíblia diz que ele faz algo maravilhoso. Ele pega aquele jarro e faz um altar e oferece aquela água como uma libação, uma oferta ao Senhor. Senhor, eu não posso beber isso aqui. Isso aqui é o sangue deles, isso aqui é a vida deles. Arriscaram a vida por mim. Olha só, o privilégio de Davi, ele se sentiu num privilégio tão grande, porque aqueles homens arriscaram a vida para se cumprir um capricho desse. Fala a verdade, quem queria um amigo desse jeito assim? Planta. E Deus vai te dar amigos desse jeito. Amém? Eu disse que quando o Espírito ungiu a Davi, foi que isso aconteceu na vida dele. Sabe quem é capaz de fazer um negócio desse, meus queridos? O Espírito Santo de Deus. Por que ele faz um negócio desse? Porque ele é capaz de me transformar. E quando ele me transforma, quando a minha natureza muda, quando ele muda o meu jeito de ser, e ele faz então agora que eu estou brilhando a luz dele, a glória dele, atrair as pessoas. Mas quando eu tento ser eu mesmo, o Zé Roberto da velha natureza, aquele camarada antigo, e tentando atrair, fazer dessa maneira, o que eu consigo é rejeição e distanciamento cada vez maior das pessoas que eu quero atrair. Então invista nessa semente, mas lembra, a semente que dá resultado é a semente que vem de... Da onde é que tem que vir essa semente para ela fluir e dar resultado? Não funciona se vier de mim. Eu preciso chegar diante de Deus, Senhor. Eu sei que eu sou um camarada meio chato e que às vezes nem eu mesmo me aguento. Eu quero até separar de mim. Rebelde sem causa, já viu? Sabe o que é rebelde sem causa? É aquele que não se suporta, mora sozinho e quer fugir de casa.
Esse é o rebelde sem causa. E orar e pedir a Deus: Senhor, muda o meu coração, muda a minha natureza, me faz uma pessoa agradável, me faz diferente, muda o meu coração, tira essa natureza áspera de mim, tira esse jeito adâmico, essa natureza pecaminosa, tira essa natureza caída de mim, me transforma numa pessoa agradável, que caia na graça das pessoas. Foi Deus quem fez isso acontecer com Davi, e Ele pode fazer acontecer com cada um de nós. Amém, meus queridos? Aquilo que nós queremos que as pessoas façam por nós, nós devemos fazer por elas. Amém? Essa é uma semente preciosíssima. O texto diz aqui ainda, palavras... Oh, aleluia. Próxima semente. Palavras que saem da nossa boca. Próxima e última. Palavras que saem da nossa boca. Provérbios capítulo 18, verso 20. Do fruto da boca se enche o estômago do homem, e o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Preste atenção. Aqui está um outro tipo de semente, que nós precisamos tomar cuidado no plantar. Palavras que nós falamos. Palavras são semente, não são? O semeador saiu a semear, e a semente era a palavra. Palavra tem poder, irmão. Você já ouviu isso demais, não ouviu? Isso é verdade. Deus criou tudo por meio da palavra, e Ele nos deu também. Nós somos criados à sua imagem, à sua semelhança. Deus colocou em nós algo muito parecido com o que Ele também tem. É como se Deus quisesse compartilhar com a gente esse espírito criador, construtor do futuro, construtor de realidades. Ele então nos dá a capacidade de falar como Ele falou, de usar a palavra criativa. Os judeus, até a gente comentou na célula agora na terça-feira, quinta-feira. O judeu, ele tem um jeito interessante de falar disso. Ele diz assim, que Deus, quando Ele cria todas as coisas, que Ele fala, o Espírito de Deus, o fôlego, o ruá, esse fôlego de Deus, vai junto quando Ele fala. Porque quando a gente fala, não é esse o processo? Coloca a mão assim na frente da tua boca e fala alguma coisa aí. É o teu fôlego que sai, não é? É o ruá. O Espírito de Deus saiu junto com aquela palavra, foi e realizou a obra para a qual Ele foi enviado. E Ele está dizendo, olha, toma cuidado, porque você é a imagem e semelhança de Deus, e quando você fala, tua palavra também é semente. E a questão é, como é que eu uso as palavras que saem da minha boca? Olha o texto. Do fruto da minha boca se fartará o estômago do homem, do produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Pode matar, pode dar vida. E aqui, meus queridos, isso talvez seja, se você esquecer de tudo nessa noite, lembra disso aqui. O jeito como nós usamos a nossa boca, nós podemos edificar quem está perto de nós, ou nós podemos destruir quem está perto de nós. Nós podemos abençoar o nosso trabalho, o fruto do trabalho das nossas mãos, ou nós podemos acabar de uma vez com ele, dependendo do como eu falo, dependendo de como eu planto, de que semente eu coloco aí. Ou seja, você está construindo, olha o texto, do fruto da boca se encherá o teu estômago. Você está comendo literalmente do fruto dos teus lábios. Você tem os filhos que você profetiza, você tem o marido, a esposa que você profetiza, você tem o trabalho que você profetiza, você tem a realidade que está à tua volta que você profetiza. Por isso que eu falei da oração. A oração é esse plantio. Quando você abre a tua boca, quando você fala a palavra, não são do Espírito, você está plantando na sua própria vida e em tudo à tua volta. Então escolha bem as tuas palavras. Não fale aleatoriamente. Palavra é um negócio sério, tão sério que Jesus que disse o seguinte: um dia, no dia do juízo, nós daremos conta de toda a palavra frívola que saiu da nossa boca. Aí eu te pergunto, se Jesus disse um negócio desse assim tão sério, no dia do juízo, é coisa para a gente não dar importância, sim ou não? Toma cuidado, meus queridos. Nós podemos sim ter uma vida abençoada. Aprenda. Em nós, lembra? A palavra que flui é aquela palavra que vem de... Em nós não há bem nenhum. Se você se deixar guiar pelo teu coração, você vai plantar semente ruim.
semente sem vida, semente que não produz nada. Então aprenda a usar a palavra e aplicar e plantar a palavra na tua vida, na vida da tua família, na vida do seu trabalho, na vida dos teus filhos, no teu ministério, na igreja. Planta a palavra, porque ela já vem com vida e ela vai frutificar. Ela vai mudar a tua realidade, porque a palavra de Deus e aquilo que vem de Deus não é estéril, funciona, produz resultado, muda realidades. Tem até um livro que o pessoal da escola aqui já está todo já acostumado com esse livro, Orando a Palavra, da pastora Valnice Milhomes. Pega esse livro. Você tem dificuldade de orar a palavra? Pega esse livro. Um tipo de oração, um sistema de oração para cada realidade da vida, usando só a Bíblia. Não é palavra dela, é pegando a Bíblia e encaixando nas nossas necessidades. Aprenda a orar a palavra, aprenda a falar a palavra. E quando você não tiver nada para falar, fique quieto. É melhor não plantar do que plantar uma semente ruim. Amém, meus queridos? Use o poder da palavra ao seu favor, em benefício da tua vida, da tua família. Construa diante de Deus aquilo que Ele planejou, e não aquilo que a nossa natureza caída humana acha que deve ser. Coloque a tua vida diante dEle, deixa Ele fazer na tua vida o projeto dEle, o plano dEle, a realidade dEle, aquilo que Ele sonhou desde a eternidade. Sabia que Deus sonhou com você lá na eternidade? E a Bíblia diz que lá Ele já traçou um propósito para a tua vida. Eu tenho agora a escolha de viver o meu projeto de vida ou viver o dele. É uma escolha nossa. Então faça acontecer, torne realidade o projeto de Deus por meio da oração, por meio da palavra, por meio de usar a tua boca da maneira correta. Não deixe palavras sem vida, e pior ainda, palavras de maldição saírem da tua boca. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém, nada e nem ninguém. Nós fomos chamados para abençoar. O pastor pregou aqui outro dia sobre a oração. Até o teu inimigo, até quem deseja o teu mal, até esse cabra ruim você tem que abençoar. Use a palavra como Deus a entregou para cada um de nós, com poder de vida para transformar realidades. E Deus vai fazer a nossa vida frutificar para a glória do nome dEle. Amém, meus queridos? Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. E estende as suas mãos assim, em forma de receber. Aquele que dá semente está aqui nessa noite para encher a tua mão de semente, de boa semente, de semente de vida, para você semear no campo da tua vida, para você semear na tua casa, na tua família, na tua vida espiritual, no teu ministério. E a semente que vem de Deus, ela é boa. A semente é boa. Jesus disse isso, a semente é boa. E nós precisamos aprender a plantar. E Ele vai encher tua mão agora. Então eu quero que você fale com Ele agora uma área específica que você precisa que seja mudada. Você precisa de uma colheita diferente aí. Coloca diante dEle agora. Ele vai te dar a semente, a estratégia. Ele vai te revelar o que você precisa fazer. Sementes de vida serão colocadas sobre você hoje, e realidades serão mudadas. Fala com Ele agora. Ele é quem dá a semente ao que semeia. Abre o teu coração. Fala com Ele agora. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. Fala com Ele, fala com Ele. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer
desta terra. Aleluia, Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. O Senhor é o que dá a semente ao semeador. O Senhor é que dá a semente que transforma realidades, que transforma lugares áridos em pastos verdejantes, que transforma vidas secas e vazias em vidas frutíferas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, na autoridade desta palavra que lemos aqui hoje, envie a semente boa do céu sobre a vida deste irmão, desta irmã, e que hoje, a partir de hoje, ele mude o plantio, Pai, e que o Senhor transforme a vida, a família, o trabalho, a vida espiritual, a vida ministerial. O Senhor tem coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas profundas para fazer na vida da tua igreja, mas nós precisamos aprender a como viver nesse planeta que o Senhor nos colocou. Existem regras aqui e nós fomos chamados não para ficar sentados esperando as coisas acontecerem, mas transformar a nossa realidade por meio da oração, por meio da palavra, por meio do plantio da santa semente do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, desperte essa realidade, e que hoje vidas aqui, Pai, que plantavam sementes de morte, mude hoje a sua postura diante do Senhor. Comece a plantar semente de vida, comece a profetizar bênção, comece a profetizar vida e não morte, comece a profetizar transformação, abertura de portas, crescimento. O Senhor tem algo para nós, mas é do alto, não é desta terra, é para onde nós temos que ir, é onde nós temos que crescer e amadurecer, a viver uma vida no padrão elevado, no padrão de Cristo, meu Pai. Que o Senhor amadureça, que o Senhor nos amadureça para viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado. Abençoa a tua igreja, abençoa, meu Pai, com este mel que sai da rocha, com o leite, com a água fresca. Estende a tua mão sobre o teu povo e abençoa com todas as bênçãos do céu, porque o Senhor é a fonte de toda a bênção que nós precisamos, em nome de Jesus.